Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no nosso canal. E hoje nós iremos estar falando sobre o VGIR11, que é um fundo de papel bem conhecido e ele vem crescendo principalmente a busca com relação a esse fundo. Primeiro, porque ele é um fundo que faz parte daquele grupo de fundos imobiliários de base 10, e também por causa do seu excelente dividendo de 14,33 nos últimos 12 meses, certo? Mas antes de passarmos para o conteúdo aqui do nosso canal, peço para você que ainda não segue o nosso canal, possa seguir, comentar, curtir, como também fazer sugestões, como também perguntas com relação ao conteúdo, certo? Passando então, o VGIR11, ele é um fundo da Valora, ele é um fundo de papel, ele é um fundo que briga ali com o MXRF11, não por causa da quantidade de cotista, porque o MXRF11 tem muito mais cotista, já passou de 1 milhão. Ele briga ali com CPTS, BTCI, então ele é um fundo que ele vem performando muito bem, entregando mais dividendo do que todos os outros. E, evidentemente, isso traz uma valorização de 3,17 nos últimos 12 meses e só no último mês ele cresceu 0,51%. Enquanto os outros fundos imobiliários estão negativando, ele está positivando. Por quê? Porque havia-se uma tendência no mercado de que os fundos de papéis eles começassem a se desvalorizar. Por quê? Porque a Selic, ou seja, o CDI, vinham caindo. Mas diante dos últimos cenários que nós observamos, principalmente no Brasil, né, devido aí de não cumprir a meta fiscal, e os Estados Unidos, como manteve a sua taxa de juros americana mais uma vez, e já foi avisado para todo mundo que durante esse primeiro semestre essa taxa não vai cair, então já se diminuiu as expectativas. Havia uma expectativa que ele chegasse entre 8,5 a 8, e agora essa expectativa não existe mais. Agora a previsão é que termine o ano entre 9,5% e 9% a taxa Selic. Então isso fez com que os fundos de papéis que estavam começando a ficar para trás, eles começassem a se tornar atrativos. E além disso, esse fundo imobiliário, ele está no seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, na casa de 1. Ele tem em caixa 27 milhões. E duas informações que geralmente você deve sempre ficar atento. O primeiro é que seu dividend yield ele cresce em média ao ano 13,80%. Essa é a taxa de crescimento anual do fundo. É muita coisa para um fundo de papel, porque o objetivo do fundo de papel, evidentemente, já é pagar muito dividendo. E se esse dividendo ele cresce a uma taxa de 13,80 ao ano, então significa que a cada ano ele vai pagando mais. Com relação à valorização da cota, é de 1,6, ou seja, você tem ao longo do ano um espaço muito grande para você aportar e você ganhar muito. Porque se nós tivéssemos um dividendo que cresce 13,8 e tivesse uma valorização ali ao ano de 13, de 16, de 20, então significava o quê? Que você teria que fazer grandes aportes num curto espaço de tempo para você pegar essa valorização anual. Como essa taxa ela varia muito pouco, na casa de 1,6 ao ano, isso significa o quê? Que você tem uma margem muito grande para você aportar e você receber esse excelente dividendo de 14,33. Já o que não acontece com o MXRF11. Se você for lá no MXRF11, ele vem pagando menos, né, na casa de 12%. O dividendo ele vem caindo, né? O dividendo ele não cresce. Esse ano de 2024 o dividendo vem caindo e
esse espaço que você tem para você investir ao longo do ano sem variações na conta é bem menor. Por quê? Porque a maioria dos investidores, quando eles entram no segmento de fundos imobiliários, imediatamente eles vão lá e já compram o MXRF11 para fazer um teste. Se nós olharmos em si, a gente vai perceber o que? Que as receitas do fundo, ela foi muito alta em janeiro, sofreu uma queda em fevereiro, mas quando foi em março já subiu novamente, se aproximando da casa dos 14 milhões. Com relação às despesas, subiu um pouquinho novamente, né? Quando comparado a fevereiro, mas foi bem menor do que janeiro, ou seja, significando um excelente, ou seja, um ótimo sinal. Além disso, se nós descermos aqui para a carteira, o que a gente vai ver? Que maior parte da carteira do VG é uma carteira de CDI, ou seja, era uma carteira que no começo de 2024 ela não estava mais tão atrativa, por isso que o fundo caiu. Por quê? Porque no início do ano, o que se tinha? Tinha previsão de cumprimento do arcabouço fiscal, tinha previsão de o país terminar o final do ano aí, né, com algum, algum acréscimo, né? Ou seja, fechar o ano com balanço positivo, nem que fosse de 3 ou 4 bilhões, e que o juro americano ele começasse a cair. Mas nós já sabemos nessa altura que a balança vai ser negativa nesse ano. Com a crise que a gente tem no Rio Grande do Sul, o agro vai ser muito afetado, ou seja, isso vai jogar a balança comercial do Brasil para baixo, porque o Rio Grande do Sul também é muito forte no segmento do agro. A taxa americana não vai cair e o governo já informou que não vai aí segurar as contas, né? Ou seja, não vai cumprir a meta e também vai acabar estourando aí com relação aos gastos, né? Diante disso, o que imediatamente sinaliza para o mercado? Que precisa a taxa de juro ou ela parar de cair, ou se ela cair, ela começar a cair muito pouco. Havia uma previsão de que caísse meio ponto percentual nas próximas reuniões, já está se discutindo caso caia somente 0,25. Quando isso acontece, os fundos imobiliários indexados ao CDI começam a se beneficiar. E existe um fundo que se beneficia muito quando o CDI para de cair ou quando ele começa a subir, que são aqueles fundos indexados ao CDI majoritariamente. E um deles é o VG. VG é uma taxa de CDI mais 3%, CDI mais 4,75%, CDI mais 5,5%, CDI, né? Vamos pegar outra taxa aqui, CDI I5, CDI I6 e até mesmo a carteira de inflação é uma carteira bem arriscada, IPCA I5, IPCA I6, IPCA 8,5, ou seja, um excelente retorno. Então isso evidentemente faz com que esses fundos eles comecem a se tornar atrativos, evidentemente por causa do seu alto dividendo, né, que permanece elevado e provavelmente não vai cair, que é de 14,33, uma vez que nós estamos num cenário de desaceleração da queda. Todo mundo apostando na queda, que nós chegássemos em 2025 a uma taxa de 8%, e nós já sabemos que vamos chegar ao final de 2024 na casa de 9 ou 9,5, ou seja, um ponto percentual quase para cima. E esse um ponto percentual para cima impacta o mercado, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, né? Essa análise chamando atenção para o VIGI, esses fundos indexados ao CDI, eles vão começar a se tornar interessantes diante da desaceleração das queda da taxa Selic. Então, um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.